O continente de Essos é o maior dos 4 continentes do universo das séries Game of Thrones e House of the Dragon, da HBO. E foi desse continente que veio a casa Targaryen, fugindo da destruição de Valyria. Essos é muito maior que Westeros e possui uma diversidade de povos e culturas que o tornam único. Entre suas cidades mais importantes está Braavos, lar do poderoso Banco de Ferro, que exerce grande influência sobre os reinos e governantes. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o capítulo 1 da minha série sobre a história de Essos. O link da playlist vai estar na descrição desse vídeo, confere lá. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Moraes e eu sou um grande fã desse universo fantástico criado por George R. R. Martin. Como o meu canal é Dark, não vou mostrar o rosto por aqui, o foco será apenas na minha narração e na edição complexa. Por incrível que pareça, esses vídeos dão muito mais trabalho do que fazer vídeos mostrando o rosto, então eu preciso muito do like de vocês e que vocês se inscrevam no meu canal para que eu continue trazendo mais vídeos por aqui. Espero que gostem, porque assim como todos os outros, esse vídeo foi feito de fã para fã. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Enquanto Westeros ainda estava se recuperando das profundas cicatrizes deixadas pela longa noite, um evento devastador que abordei em detalhes no meu vídeo anterior, parte 1 da série sobre a história de Westeros, cujo link está na descrição desse vídeo, uma nova força começava a surgir e ganhar influência no vasto continente de Essos. Localizado a leste de Westeros e ao norte de Soterios e Ultus, Essos se estende desde os gelos do Mar Tremente ao norte até as águas quentes do Mar de Verão ao sul. Sua vasta extensão abrange desde o Mar Estreito a oeste até as misteriosas terras ao redor do Mar de Jade, no extremo leste e possivelmente ainda mais longe. Com uma geografia incrivelmente diversa, Essos abriga uma variedade impressionante de culturas e povos, cada um com suas próprias histórias e características únicas. À medida que nos deslocamos para o leste, as informações sobre as origens das primeiras civilizações de Essos se tornam escassas. As evidências mais antigas surgiram das Terras das Sombras, que incluem locais enigmáticos como Asshai, de onde veio Melisandre, a sacerdotisa de R'hllor, o Senhor da Luz, e outras civilizações situadas na região do Mar de Jade. Esses lugares estão envoltos em mistério e pouco se sabe sobre eles além de relatos vagos e lendas. Asshai, em particular, é conhecida por seus segredos sombrios e pela magia antiga que supostamente ali reside, vindas de tempos esquecidos. Há até quem diga que os dragões vieram de Asshai das Sombras, muito antes de serem encontrados em Valyria. Antes da Era dos Senhores de Dragões, o continente era dominado pelo Império Giscari, que prosperou durante os estágios finais da Era dos Heróis em Westeros. Esse império era notório por seu comércio de escravos e sua influência cultural na região. Assim, podemos usar o Império Giscari como um ponto de partida para a nossa história de Essos. O poder no continente de Essos teve início com a Velha Gis, uma cidade-estado construída sobre os alicerces da escravidão. Seu primeiro governante foi Grasdan, o Grande, o lendário fundador das Legiões Marchantes, conforme relatam as antigas crônicas Giscari. A arquitetura monumental das cidades do Império Giscari era marcada por imensas pirâmides, erguidas através do trabalho forçado de escravos. O símbolo do império era uma arpia segurando raios em suas garras, representando seu poder militar. Entre as cidades mais importantes da Baía dos Escravos, Meereen se destacava como a maior, superando Astapor e Yunkai juntas. Como suas vizinhas, Meereen era construída de tijolos e prosperava às custas do comércio de escravos. A Velha Gis, por meio de seu exército e de sucessivas campanhas expansionistas, colonizou terras vizinhas, consolidando-se como o maior império de Essos. No entanto, foi na península da Baía dos Escravos que surgiu a ameaça que selaria o destino da Velha Gis. Abrigados nas montanhas vulcânicas conhecidas como as 14 Chamas, estavam os Valyrianos, um povo originalmente de fazendeiros que dominou a arte de controlar dragões, transformando essas feras aladas na mais poderosa arma de guerra já vista. Os Valyrianos derrubaram o Império Giscari. Segundo as lendas valyrianas, eles não apenas comandavam os dragões, mas descendiam dessas criaturas, reivindicando laços ancestrais com os animais que agora controlam. O Império Giscari nunca passou pelos vulcões que defendiam Valyria. Apenas por isso os Valyrianos ganharam um tempo para aumentar o seu poder de fogo. Os Valyrianos eram considerados belos, tinham os cabelos louro prateado ou dourado pálido e olhos em tons de violeta não encontrados em outras pessoas do mundo. Dizem que eles estão mais próximos dos deuses do que dos homens, principalmente por eles domarem dragões e dobrá-los à sua vontade. Muitos dizem que eles aprenderam a domar os dragões usando ovelhas como iscas para treiná-los. Também dizem que foi através de magia que os Valyrianos criaram os dragões, misturando o sangue de alguns animais como wyverns de Soterios e vermes de fogo dos vulcões de Valyria. Os Valyrianos não tinham reis, todos os cidadãos que possuíam terra tinham voz. Era raro que Valyria fosse influenciada por uma única família, embora isso não seja inteiramente desconhecido. As 5 grandes guerras entre a Cidade Franca e a Velha Gis, quando o mundo era jovem, são matérias-primas para
para lendas, conflagrações que terminaram todas as vezes com a vitória dos Valyrianos sobre os Giscari. Foi durante a quinta e última guerra que Valíria resolveu ter certeza de que não haveria um sexto conflito. As antigas muralhas da Velha Gis, erguidas por Grasdan o Grande em tempos remotos, foram arrasadas. Os Valyrianos afirmavam que os dragões apareciam como filhotes das 14 chamas e que eram encontrados dentro dos vulcões. Já em Qarth, os contos declaram que antigamente havia uma segunda lua no céu. Um dia essa lua foi escaldada pelo sol e rachou como um ovo, e 1 milhão de dragões saíram de dentro dela. Em Asshai, numa terra distante, os relatos são muitos e confusos, mas certos textos, todos extremamente antigos, dizem que os dragões vieram de Asshai da Sombra, um lugar em que todo o nosso conhecimento nos falha. Essas histórias de Asshai afirmam que um povo tão antigo que não tinha nome domou os dragões pela primeira vez nas Terras das Sombras e os trouxe até Valíria, ensinando suas artes aos Valyrianos. No entanto, se os Homens das Sombras domaram os dragões primeiro, por que não partiram para a conquista, como os Valyrianos? Parece mais provável que o relato dos Valyrianos seja o mais verdadeiro. Mas uma coisa podemos saber, os dragões já haviam visitado Westeros antigamente, muito antes da chegada dos Targaryen, como nossas próprias lendas e histórias nos contam. Se os dragões saíram dos 14 vulcões, eles devem ter se espalhado pela maior parte do mundo conhecido antes de serem domados. E de fato, há evidências disso, como ossos de dragões encontrados tão ao norte quanto Iben e mesmo nas florestas de Sothoros. Mas os Valyrianos os subjugaram e colocaram arreios neles como ninguém mais foi capaz de fazer. As pirâmides colossais, templos e lares foram devastados pelo fogo de dragão. Os campos foram semeados com sal, limão e crânios. Muitos dos Giscari foram assassinados e outros foram escravizados e morreram trabalhando para seus conquistadores. Então, os Giscari se tornaram nada além do que uma nova parte do Império Valyriano, e com o tempo esqueceram o idioma que Grasdan falava, aprendendo, em vez disso, o Alto Valyriano. E assim impérios terminam e outros surgem. Os Valyrianos aprenderam uma coisa deplorável com os Giscaris: a escravidão. Os Giscari conquistados foram os primeiros a serem escravizados, mas não os últimos. As montanhas ardentes das 14 chamas eram ricas em minério e os Valyrianos ansiavam por ele. Cobre e estanho para o bronze de suas armas e monumentos. Mais tarde, ferro para o aço de suas lâminas lendárias e sempre ouro e prata para pagar por tudo isso. Ninguém sabe dizer quantos pereceram nas minas valyrianas, mas o número era tão grande que quase desafiava a compreensão. Conforme Valíria crescia, a necessidade de minério aumentava, o que levava a mais conquistas para manter as minas abastecidas de escravos. Os Valyrianos expandiam em todas as direções, estendendo-se para leste além das cidades Giscaris, para o oeste até o litoral de Essos, onde nem mesmo os Giscaris haviam feito incursões. Essa foi a primeira irrupção do novo império, que seria de suma importância para o continente de Westeros e os futuros 7 reinos. Enquanto Valíria conquistava cada vez mais terras e povos, alguns fugiam em busca de segurança, retirando-se antes da maré valyriana. No litoral de Essos, os Valyrianos ergueram cidades que hoje conhecemos como Cidades Livres. Suas origens foram diversas. Kjolhor e Norvos foram fundadas a partir de cismas religiosos. Outras, como a antiga Volantis e Lys, eram mais colônias mercantis do que qualquer outra coisa, fundadas por comerciantes ricos e nobres que compraram o direito de governar a si mesmos como parceiros da Cidade Franca, em vez de serem subordinados a ela. Essas cidades escolhiam seus próprios líderes, no lugar de receber arcontes enviados por Valíria para supervisioná-los. Nessas cidades, o afluxo de sangue valyriano veio através dos migrantes da Cidade Franca ou de casamentos políticos usados para criar laços mais fortes com Valíria. Mesmo assim, a maior parte das histórias que relatam isso citam como fonte o livro Antes dos Dragões, de Gessio Hataris. O próprio Hataris era de Pentos e, naquela época, Volantis ameaçava restaurar o Império Valyriano sob seu controle, de modo que a noção de um Pentos independente, com origens distintas de Valíria, era uma grande conveniência política. Contudo, é claro que Braavos é única entre todas as cidades livres, já que foi fundada não pelo desejo da Cidade Franca de Valíria nem por seus cidadãos, mas por seus escravos. Segundo relatos Braavosi, uma imensa frota escravagista que saíra para coletar tributos em carne humana desde as terras de Verão e o Mar de Jade foi, em vez disso, vítima de um levante de escravos. Sem dúvida, o sucesso da revolta se deveu ao fato de que os valyrianos estavam acostumados a usar escravos como remadores e até mesmo marinheiros, e esses homens se juntaram ao levante. Depois de assumir o controle da frota e perceber que não havia lugar próximo para se esconder da Cidade Franca, os escravos resolveram procurar uma terra distante de Valíria e seus súditos, e fundaram sua própria cidade em segredo. Diz a lenda que os cantores da lua profetizaram que a frota devia viajar bem ao norte,
norte, até um canto abandonado de Essos, um lugar de lodaçais, água salobra e nevoeiros. Ali os escravos lançaram as bases de sua cidade. Durante séculos, os Bravusianos permaneceram escondidos do mundo em sua laguna remota. E mesmo depois de se revelar, Bravos continuou a ser conhecida como a cidade secreta. Os Bravusianos eram um povo que não era povo algum. Dezenas de raças, uma centena de idiomas, centenas de deuses. Tudo o que tinham em comum era o valiriano, que formava a língua comercial geral em Essos. E o fato de que então eram livres e que, antes, haviam sido escravos. Os cantores da lua eram honrados por levá-los à cidade, mas o mais sábio entre os cantores libertos determinou que, para que pudessem se unificar, deviam aceitar todos os deuses que os escravos trouxeram consigo, e nenhuma divindade seria mais importante do que outra. As propriedades do aço valiriano são bem conhecidas e são resultado tanto do fato de que o ferro era dobrado muitas vezes para equilíbrio e remoção de impurezas, quanto do uso de feitiços, ou pelo menos, de artes que não conhecemos, para dar força sobrenatural ao aço resultante. Essas artes estão perdidas nos dias de hoje, embora ferreiros de Qohor afirmem que ainda conhecem as magias para retrabalhar o aço valiriano sem perder sua força ou capacidade insuperável de se manter afiada. As lâminas de aço valiriano que restam no mundo podem chegar a milhares, mas nos 7 reinos de Westeros há apenas 227 armas, segundo os inventários do arquimestre Turgot, algumas das quais estão perdidas ou desapareceram da história. Em resumo, os nomes e quantidades de povos que caíram sob o domínio de Valíria nos são desconhecidos hoje em dia. Alguns poucos, como os Rhoynares, resistiram à maré por séculos ou mesmo milênios. A confederação das cidades, que mais tarde se tornaria o reino de Sarnor, resistiu por um tempo à expansão do Império Valiriano. Esse feito só foi possível graças à vastidão das grandes planícies e ao povo que habitava essas terras, os senhores dos cavalos Dothraki, que ironicamente acabariam sendo a força responsável pela queda de Sarnor após a perdição de Valíria. Aqueles que não se submeteriam à escravidão, mas que também não podiam confrontar o poder valiriano, tentaram fugir. Muitos fracassaram e foram esquecidos pelo tempo. Contudo, um povo distinto, de pele clara, altos e com cabelos ruivos, profundamente devotos e guiados por sua fé inabalável, conseguiu escapar da sombra de Valíria. Esses homens ficaram conhecidos como os Ândalos. A história dos Ândalos eu irei contar no meu vídeo A História de Westeros Parte 2, fiquem ligados. No fim das guerras contra os Giscari, os valirianos voltaram sua atenção para o povo Rhoynar e o mais poderoso rio do mundo, o rio Rhoyne. Nas margens do rio, os Rhoynares possuíam uma grande civilização com uma cultura e nomes tão antigos quanto o Império de Gis. Os Rhoynares ficaram ricos graças ao seu rio, Mãe Rhoyne, eles o chamavam. Pescadores, comerciantes, professores, estudiosos, artesãos em madeira, pedra e metal, os Rhoynares ergueram suas vilas e cidades elegantes da cabeceira da foz do Rhoyne, cada uma mais adorável do que a última. A arte e a música floresceram nas cidades do Rhoyne. Embora unidas por sangue, pela cultura e pelo rio que lhes dera a luz, as cidades Rhoynares eram ferozmente independentes, cada uma com seu próprio príncipe ou princesa, pois entre esse povo do rio, as mulheres eram consideradas iguais aos homens. Um povo pacífico de modo geral, os Rhoynares podiam ser formidáveis quando despertados para a ira, como muitos candidatos a conquistadores ândalos aprenderam com pesar. O guerreiro Rhoynar, com sua armadura de escamas prateadas, elmo no formato de cabeça de peixe, lança alta e escudo de casco de tartaruga, era honrado e temido por todos aqueles que o encaravam em batalha. Dizem que a própria mãe Rhoyne sussurrava cada ameaça para seus filhos, que os príncipes Rhoynares exerciam poderes estranhos e misteriosos, que as mulheres Rhoynares lutavam tão ferozmente quanto os homens e que suas cidades eram protegidas por muralhas de água que se erguiam para afogar qualquer inimigo. Por muitos séculos, os Rhoynares viveram em paz, embora muitos povos selvagens vivessem nas colinas e florestas ao redor da mãe Rhoyne. Todos sabiam muito bem que era melhor não molestar o povo do rio, e os próprios Rhoynares mostravam pouco interesse em expansão. O rio era o lar deles, sua mãe e seu deus, e poucos desejavam viver além do som de seu canto eterno. Quando aventureiros, exilados e comerciantes da cidade franca de Valíria começavam a se expandir para além das terras do Longo Verão, nos séculos após a queda do antigo Império de Gis, os príncipes Rhoynares o aceitaram no início, e seus sacerdotes declararam que todos os homens eram bem-vindos para compartilhar a generosidade da mãe Rhoyne. Mas quando esses primeiros
primeiros postos avançados valerianos se transformaram em vilas e essas vilas em cidades, alguns Rhoynares começaram a lamentar a indulgência de seus pais. A amizade deu lugar à inimizade, em especial na parte mais ao sul do rio, onde a antiga cidade de Sar Mel e a cidade murada valeriana de Volontaris encaravam uma a outra através das águas, e na costa do Mar de Verão, onde a cidade livre de Volantes logo rivalizou com a célebre porto de Sarroi. Disputas entre os cidadãos das cidades rivais tornaram-se cada vez mais incomuns e rancorosas, por fim dando origem a uma série de guerras curtas, mas sangrentas. Sar Mel e Volontaris foram as primeiras cidades a se enfrentarem em batalha. As lendas afirmam que o confronto começou quando os valerianos prenderam e mataram uma das tartarugas gigantescas conhecidas como o Velho do Rio. Essas tartarugas eram sagradas para os Rhoynares, consortes da própria mãe Rhoyne. A primeira guerra da tartaruga durou menos do que um turno da lua. Sar Mel foi invadida e queimada, mas mesmo assim emergiu vitoriosa quando os feiticeiros das águas Rhoynares convocaram o poder do rio e inundaram Volontaris. Metade da cidade foi varrida pelas águas, se acreditarmos nos contos. Mas outras guerras se seguiram: a Guerra dos Três Príncipes, a Segunda Guerra da Tartaruga, a Guerra dos Pescadores, a Guerra do Sal, a Terceira Guerra da Tartaruga, a Guerra no Lago Adaga, a Guerra das Especiarias e muitas mais. Numerosas demais para serem relembradas aqui. Cidades e vilas foram queimadas, afogadas e reconstruídas. Milhares foram mortos ou escravizados. Nesses conflitos, os valerianos com frequência saíram vitoriosos. Os príncipes do Rhoyne, ferozmente orgulhosos de sua independência, lutavam sozinhos enquanto as colônias valerianas ajudavam umas às outras e, quando muitos pressionadas, convocavam o poder da própria Cidade Franca. A história das guerras Rhoynares de Beldecar é inigualável em descrever esses conflitos que se estenderam por grande parte de 2 séculos e meio. Essa série de conflitos alcançou um ápice sangrento há 1000 anos, na Segunda Guerra das Especiarias, quando 3 senhores dos dragões valerianos se juntaram a seus parentes e primos em Volantes para subjugar, saquear e destruir Sarroi, a grande cidade portuária Rhoynar no Mar de Verão. Os guerreiros de Sarroi foram abatidos brutalmente, seus filhos arrastados para a escravidão e sua orgulhosa cidade rosada foi entregue à tocha. Depois, os volantinos semearam as ruínas fumegantes com sal para que Sarroi jamais se erguesse novamente. A destruição completa de uma das mais ricas e belas cidades do Rhoyne e a escravidão do seu povo chocaram e consternaram os demais príncipes Rhoynares. Seremos todos escravos a menos que nos unamos para acabar com tal ameaça, declarou o maior deles, Garen de Chroien. Este príncipe guerreiro convocou seus companheiros para que se unissem a ele em uma grande aliança para acabar com cada cidade valeriana no rio. Apenas a princesa Nymeria de Nissar foi contra ele. Essa é uma guerreira que não podemos esperar vencer, ela advertiu. Mas outros príncipes falaram mais alto e comprometeram suas espadas a Garen. Até os guerreiros de Nissar estavam ansiosos para lutar e Nymeria não teve outra escolha a não ser se juntar à grande aliança. O maior exército que Essos jamais vira logo se reuniu em Chroien, sob o comando do príncipe Garen. Segundo Beldecar, eram 250.000 soldados, da cabeceira do rio Rhoyne até suas muitas fozes. Cada homem em idade de lutar pegou uma espada e um escudo e seguiu até a cidade do festival para se juntar à grande campanha. Enquanto o exército permanecesse ao lado da mãe Rhoyne, o príncipe declarou, eles não precisavam temer os dragões de Valyria. Garen dividiu seu exército enorme em 3 partes. Uma marcharia pela margem leste do Rhoyne, outra seguiria para o oeste, enquanto uma imensa frota de galés de guerra seguiria no mesmo ritmo pelas águas, mantendo o rio livre de navios inimigos. De Chroien, o príncipe Garen liderou suas forças reunidas rio abaixo, destruindo cada aldeia, cidade e posto avançado no caminho e esmagando toda a oposição. Em Selrhois, ele venceu a primeira batalha, derrotando um exército valeriano de 30.000 soldados e tomando a cidade. Valissar teve o mesmo destino. Em Volontaris, Garen se encontrou diante de 100.000 inimigos, uma centena de elefantes de guerra e 3 senhores dos dragões. Aqui ele também prevaleceu, mas com grande custo. Milhares queimaram, mas outros milhares se abrigaram nos baixios do rio, enquanto os feiticeiros erguiam imensas trombas da água contra os dragões do inimigo. Os arqueiros Rhoynares derrubaram 2 dragões, enquanto o terceiro fugia, ferido.
No rescaldão, a mãe Rhoyne se ergueu em fúria e engoliu Voluntaries. A partir daí, os homens começaram a chamar o príncipe vitorioso de Garin, o Grande, e dizem que, em Volantis, os grandes senhores tremiam de terror enquanto suas tropas avançavam. Em vez de encará-lo em campo, os volantinos recuaram para trás das muralhas negras e apelaram à Cidade Franca para que os ajudasse. E os dragões vieram, não 3 como o príncipe Garin encarava em Voluntaries, mas 300 ou mais, se é possível confiar nos contos que chegaram até nós. Os Rhoynares não podiam se manter contra os fogos deles. Dezenas de milhares queimaram enquanto outros corriam para o rio, esperando que o abraço da mãe Rhoyne oferecesse proteção contra o fogo de dragão, só para se afogarem nos braços de sua mãe. Alguns cronistas insistem que o fogo queimava tão ardente que até as águas do rio ferveram e se transformaram em vapor. Garin, o Grande, foi capturado vivo e obrigado a ver seu povo sofrer por seu desafio. A mesma misericórdia não foi dada aos seus guerreiros. Foram tantos que diziam que o sangue tingiu o grande porto de Volantis de vermelho tão longe quanto o olho podia ver. Depois, os vitoriosos reuniram suas forças e seguiram rio ao norte, saqueando Sarmel brutalmente antes de avançar até Chroyene, cidade do príncipe Garin. Trancado em uma gaiola dourada sob o comando dos senhores de dragões, Garin foi levado de volta à cidade festival para testemunhar sua destruição. Em Chroyene, a gaiola pendurada nas muralhas para que o príncipe pudesse testemunhar a escravidão das mulheres e crianças cujos pais e irmãos haviam morrido em sua galante guerra sem esperança, mas o príncipe, dizem, lançou uma maldição sobre seus conquistadores, pedindo à mãe Rhoyne que o vingasse seus filhos. E então, naquela mesma noite, o Rhoyne teve uma inundação fora de época, com força maior do que o conhecido em memória viva. Um nevoeiro grosso, cheio de substâncias malignas, desceu sobre a cidade, e os conquistadores valirianos começaram a morrer da doença que ficou conhecida como escamagres. Há pelo menos um tanto de verdade no relato. Em séculos posteriores, Lomas Longstrider escreveu sobre as ruínas afogadas de Chroyene, suas névoas e suas águas, e o fato de que viajantes indóceis, infectados com escamagres, agora assombram as ruínas. Na parte mais alta do Rhoyne, em Nissar, a princesa Nymeria logo recebeu a notícia da derrota de Garin e da escravidão do povo de Chroyene e Sarmel. O mesmo destino aguardava sua cidade, ela percebeu. Assim, Nymeria reuniu cada navio que sobrava sobre o Rhoyne, grande ou pequeno, e os encheu com quantas mulheres e crianças podiam carregar, pois quase todos os homens em idade de batalha haviam marchado com Garin e morrido. Rio abaixo, Nymeria liderou sua frota esfarrapada, passando por cidades em ruínas e fumegantes e campos de cadáveres, através de águas cheias de corpos inchados e boiando. Para evitar Volantis e suas tropas, ela escolheu os canais mais antigos e emergiu no Mar de Verão, onde antigamente ficava Sarroi. As lendas nos contam que Nymeria levou 10.000 navios para o mar na busca de um novo lar para seu povo, fora do longo alcance de Valíria e seus senhores de dragões. Beldecar argumenta que esse número estava muito inflado, talvez cerca de 10 vezes. Outros cronistas oferecem outros números, mas, na verdade, nenhuma contagem real jamais foi feita. A viagem de Nymeria foi longa e terrível. Mais de uma centena de navios naufragou e afundou na primeira tempestade que a frota encontrou. Outros ficaram para trás ou se perderam, e nunca mais foram vistos. A frota remanescente cambaleou pelo Mar de Verão até as Ilhas Basilisco, onde pararam para abastecer com água potável e provisões, só para entrar em conflito com os reis corsários da Ilha Machado, que deixaram de lado suas próprias disputas, tempo suficiente para cair sobre os Rhoynares com fogo e espada, passando 40 navios na tocha e capturando centenas como escravos. Depois disso, os corsários permitiram que os Rhoynares se estabelecessem na Ilha dos Sapos, desde que desistissem de seus barcos e mandassem para cada rei 30 garotas virgens e meninos bonitos por ano como tributo. Nymeria não aceitou e mais uma vez levou sua frota para o mar, esperando encontrar refúgio nas selvas úmidas do continente de Sotorius. Alguns se estabeleceram na Ponta Basilisco, outros ao lado das águas verdes brilhantes de Zamoios, entre areias movediças, crocodilos e árvores meio afundadas e apodrecidas. A princesa Nymeria permaneceu com os navios em Zamatar, uma colônia Giscari, abandonada há 1000 anos, enquanto outros fizeram seu caminho rio acima até as ruínas ciclópicas de Ien, refúgio de vampiros e aranhas. Havia riquezas a serem descobertas em Sotorus: ouro, pedras preciosas, madeiras raras, peles exóticas, frutas esquisitas, especiarias estranhas, mas os Rhoynares não prosperaram por lá. O calor úmido e soturno oprimia seus espíritos. Os enxames de insetos que picavam espalhavam uma doença após a outra: febre verde, praga dançante, sangue fervido. Os jovens e os muitos velhos se mostraram especialmente vulneráveis a tais contágios. Mesmo um mergulho
mergulho no rio significava um cortejo com a morte, pois a Moios estava infestada de cardumes de peixes carnívoros e minúsculos vermes que depositavam seus ovos na carne dos nadadores. Duas das novas cidades em Ponta Basiliscos foram saqueadas por traficantes de escravos, com toda a população passada na espada ou arrastada em correntes, enquanto Yen teve que conter ataques dos vampiros listrados das profundezas das selvas. Por mais de um ano, os Roinares lutaram para sobreviver em Sótoros, até o dia em que um barco de Zamatar chegou em Yen e descobriu que cada homem, mulher e criança daquela cidade assombrada e em ruínas havia desaparecido da noite para o dia. Então Nymeria reuniu seu povo novamente nos navios e levantaram velas mais uma vez. Alguns dos Roinares abandonaram Nymeria para seguir uma sacerdotisa chamada Druzelka, que afirmava ter ouvido a mãe Rhoyne chamar seus filhos de volta para casa. Mas quando Druzelka e seus seguidores retornaram para suas antigas cidades, encontraram os inimigos esperando e a maior parte deles logo foi perseguida, morta ou escravizada. O restante, desgastado, maltrapilho dos 10.000 navios navegou para o oeste com a princesa Nymeria. Dessa vez, ela seguiu sua fuga para o continente de Westeros. No próximo vídeo eu vou continuar nossa história de Essos com a destruição de Valyria. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, saiba que já faço vídeos sobre o universo de Game of Thrones há um bom tempo. Inclusive, tenho mais de 200 vídeos curtos lá no meu perfil do TikTok. Outra coisa legal é o meu podcast no Spotify, onde narrei os livros Fogo e Sangue e O Cavaleiro dos Sete Reinos e que ainda pretendo ler muitos outros livros para vocês. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. E se você curtiu o conteúdo e quer me ajudar a trazer ainda mais vídeos legais, não se esqueçam de usar o Valeu Demais. Cada contribuição faz uma grande diferença e me ajuda a crescer esse canal que está apenas no início. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.